página 104. Diz que é beriberi, eu não sei que. O caso é que nunca vi em dias de minha vida semelhante diabo de moléstia, e que o tal, como chama, está matando de repente, que nem obra do sujo, credo. Até parece castigo, Deus me perdoe. Isto vai, mas é tudo caminhando para uma república. Há de dar-lhes uma que os faça ficar aí de dente arreganhado. Pois o que o Senhor, se já não há temente de Deus, já poucos são os que rezam. Hoje, com perdão da Virgem Santíssima, e bateu uma palmada na boca, até padres que não prestam. Raimundo continuava a rir. Quanto mais observou ele de bom humor para fazer falar, quanto mais se Vossa Excelência conhecesse certos povos da Europa meridional, então é que ficaria pasmas deveras. Credo, minha Nossa Senhora, que inferno não irá por esse mundão de esconjurados. Por isso é que agora está se vendo o que se vê, benza-me Deus. E benzendo-se ela própria com ambas as mãos, pediu que a deixassem ir dar uma vista de olhos pela cozinha. Eu não estar lá e o serviço fica logo para trás. Caem no remancho, diabo das pestes. Afastou-se gritando desde a varanda pela Brígida, que estavam a pingar às 9 e nem sinal de almoço. Raimundo e Ana Rosa ficaram a sós defronte um do outro. Ela, de olhos baixos, confusa na aparência, quase aborrecida, e ele, de cara alegre, a observá-la com interesse, gozando em contemplar, assim de perto, aquela provinciana simples e bem disposta, que se lhe afigurava agora uma irmã de quem ele estivera ausente desde a infância. Deve ser, com certeza, uma excelente moça, calculou de si para si. Pelo seu todo, está a dizer que é boa de coração e honesta por natureza, além do que bonita. Sim, que até aí Raimundo ainda não tinha reparado que sua prima era bonita. Notou-lhe então a frescura da pele, a pureza da boca, a abundância dos cabelos. Achou-a bem tratada, as mãos claras, os dentes asseados, a tez muito limpa, fina e lustrosa, na sua palidez simpática de flor do norte. Principiaram a conversar depois de algum silêncio, com muita cerimônia. Ele continuava a dar-lhe excelência, o que a constrangia um tanto. Perguntou-lhe pelo pai, que tinha ido para o armazém como de costume e só subiria para almoçar e para jantar. Daí queixou-se da solidão em que vivia no aborrecimento daquela casa, um cemitério de triste. Lamentou não ter um irmão e, em resposta a uma pergunta que lhe fez o rapaz, disse que lia para se distrair, mas que a leitura muitas vezes a fatigava também. O primo, se tinha um romance bom, eu lhe emprestasse. Raimundo prometeu ver entre os seus livros logo que abrisse um caixão que ainda estava pregado. Página 106. A propósito do romance, entrou a conversa pelas viagens. Ana Rosa lamentou não ter saído nunca do Maranhão. Tinha vontade de conhecer outros climas, outros costumes. Entusiasmava-se com a descrição de certos lugares. Falou, suspirando, da Itália a Anápolis. Não, objetou o rapaz. Não é que Vossa Excelência supõe. Os poetas exageram muito. É bom não acreditar em tudo que eles dizem, os mentirosos. E depois de uma ligeira súmula das impressões recebidas na Itália, perguntou à prima se queria ver os seus desenhos. A menina disse que sim, e Raimundo, muito solícito, correu a buscar o seu álbum. Logo que ele se levantou, Ana Rosa sentiu um grande alívio. Respirou como se lhe houvessem tirado um peso das costas, mas já não estava tão nervosa e até parecia disposta a rir e gracejar. É que Raimundo, no meio da conversa, dissera despretensiosamente que simpatizava muito com ela, que a achava interessante e bonita. E isto, sem precisar de mais nada, tornou-a logo bem disposta e restituiu-lhe ao semblante a sua natural expressão de bom humor. Ele voltou com o álbum e abriu de par em par defronte da rapariga. Começara a ver Ana Rosa, era toda atenção para os desenhos, enquanto Raimundo a seu lado se virando as folhas com seus dedos morenos e roliços e explicando as paisagens montanhosas da Suíça, os edifícios e os jardins de França e os arrabaldes da Itália. E contava os passeios que realizaram, os almoços que tiveram em viagem, as serenatas em gôndola, ia dizendo tudo o que aqueles desenhos lhe chamavam à memória.
como chegar a certo lago, como passar a tal ponte, como fora servido em tais e tais hotéis, e o que sabia daquele chalezinho verde que a aquarela representava escondido entre árvores sonolentas e misteriosas. Página 107. Ana Rosa escutava com silêncio de inveja. Que é isto? Perguntou ela, ao ver um esboço que expunha 2 bispos já amortalhados dentro de competentes caixões de defunto, como à espera do momento de baixarem à terra. Um estava imóvel, de mãos postas e olhos cerrados, o outro, porém, erguia-se a meio e parecia voltar à vida. Ao lado deles havia um frade. Ah, fez ele rindo, e explicou. Isso é copiado de um quadro que vi na sacristia do velho convento de São Francisco da Paraíba, no norte. Não vale nada, como todos os quadros que lá estão, e não poucos, pintados sobre madeira, um colorido impossível, as figuras mal desenhadas, muito duras. Esse é um dos mais antigos, copiei-o por isso. Pura curiosidade cronológica. Vê esse escudo nas mãos do frade? Tenha a bondade de virar a página, que Vossa Excelência encontrará um soneto que aí estava escrito a pincel. Ana Rosa virou a folha e leu. Este quadro, leitor, onde a figura vivo de um bispo te põe, que morto estava, mostra quanto Francisco o estimava, pois não quer vá com culpa à sepultura. Olha o outro defronte, em que a pintura jugulado o expõe. Este formava contra a ordem 1000 queixas que esperava fossem dos frades trágica jatura. Tu agora, leitor, que a diferente sorte 3 vezes nestes 2 acontecida, toma-te a que for mais conducente. O primeiro ama a ordem e torna a vida, o segundo a aborrece e o golpe sente ambos. Prêmio tem por igual medida. Página 108. Quem há de gostar disto é vovó. Ela tem muita devoção com São Francisco. Olha, aí tem Vossa Excelência um dos pontos mais bonitos de Paris. É desenho de um pintor, meu amigo, muito forte. Essas ruínas que aparecem ao fundo são as Tulherias. E passaram a conversar sobre a Guerra Franco-Prussiana, extinta pouco antes. Ana Rosa, sem desprender os olhos do álbum, via e ouvia tudo com muito empenho. Queria explicações, não lhe escapava nada. Raimundo, debruçado nas costas da cadeira em que ela estava, tinha às vezes de abaixar a cabeça para afirmar o desenho e roçava involuntariamente o rosto nos cabelos da rapariga. Ao virar de uma folha, deram de súbito com um cartão fotográfico que estava solto dentro do livro, um retrato de mulher sorrindo maliciosamente numa posição de teatro, com as suas saias em cambraia, curtíssimas, formando-lhe uma nuvem vaporosa em torno dos quadris, como nu, pernas e braços de meia. Oh, articulou a moça, espantando-se como se o retrato fosse uma pessoa estranha que viesse estremecer-se no seu colóquio. E maquinalmente desviou os olhos daquele rosto expressivo que lhe sorria do cartão com um descaramento muito real e uma ironia atrevida. Declarou-a logo detestável. Ah, certamente, é uma dançarina parisiense, explicou Raimundo, fingindo pouco caso. Tem algum merecimento artístico. E tomando a fotografia com cuidado, para que Ana Rosa não percebesse a dedicatória nas costas do retrato, colocou entre as folhas já vistas do álbum. Ao terminarem, ele falou muito da Europa e, como a música viesse à conversa, pediu a Ana Rosa que tocasse alguma coisa antes do almoço. Passaram-se para a sala de visitas e ela, com um grande acanhamento e um pouco de desafinação, executou vários trechos italianos. Benedito apareceu à porta de corpo nu e senhor está chamando para a mesa. O almoço correu pilheriado e alegre. O cônego Diogo Vieira, a convite de Manuel, no propósito de saírem os dois, mais o Raimundo, para dar uma vista de olhos pelas casinhas de São Pantaleão. Servida a segunda mesa, os caixeiros subiram com grande ruído dos pés. Por esse tempo, aqueles 3 surgiam na rua, formando, cada qual mais vivo contraste com os outros. Manuel, no seu tipo pesado e chato de negociante, calças de brim e paletó de alpaca, o cônego imponente na sua batina lustrosa, aristocrata,
mostrando as meias de seda escarlate e o pé mimoso apertadinho no sapato de polimento. Raimundo, todo europeu elegante, com uma roupa de camisimira leve, adequada ao clima do Maranhão, escandalizando o bairro comercial com o seu chapéu de sol, coberto de linho claro e forrado de verde pela parte de dentro. Formavam, dizia este último, chasqueando, sem tirar o charuto da boca, uma respeitável trindade filosófica, na qual ali o senhor Cônego representava a teologia, o senhor Manuel a metafísica e ele, Raimundo, a filosofia positiva, o que, aplicada à política, traduzia-se na prodigiosa aliança dos três governos, o do papado, o monarca e o republicano. Ana Rosa espreitava-os e seguia-os com a vista curiosa por entre as folhas semicerradas de uma janela. Por onde seguiam, Raimundo ia levantando a atenção de todos. As negrinhas corriam ao interior das casas, chamando aos gritos assim a moça para ver passar um moço bonito. Na rua, os linguarudos paravam no ar estúpido para examiná-lo bem. Os olhares mediam-no grosseiramente da cabeça aos pés, como em desafio. Interrompiam-se as conversas dos grupos que ele encontrava na calçada. Quem é aquele sujeito que ali vai de roupa clara e um chapéu de palha? Ora essa, pois ainda não sabes? Respondia o Bento. É o hóspede de Manuel Pescada. Ah, este é que é o tal doutor de Coimbra? O cujo, afirmava o Bento. Página 102. Como devia ser bom ouvir dizer eu te amo, por aquela boca e por aquela voz. E ficava assustada, como se de fato, no silêncio da alcova, uma voz de homem estivesse a segredar-lhe junto ao rosto palavras de amor. Mas logo tornava a si como com a ideia do porte austero e frio de Raimundo, esta indiferença ao mesmo tempo, que lhe pungia e atormentava o orgulho, levantava-lhe na sua vaidade de mulher um apetite nervoso de ver rendido a seus pés aquela misteriosa criatura, aquele espectro inalterável, sombrio, que a vira contemplara sem o menor sobressalto. E entre mil devaneios deste gênero, com o sangue a percorrer-lhe mais apressado as artérias, conseguiu afinal adormecer, vencida pelo cansaço, e quem pudesse observá-la pela noite adiante, vê-la ia de vez em quando abraçar-se aos travesseiros, trêmula, estender os lábios, entreabertos e sôfregos, como quem procura um beijo no espaço. Na manhã seguinte, acordara pálida e nervosa, semelhança de uma noiva no dia imediato às núpcias. Faltava-lhe ânimo, até para se preparar e sair do quarto. Deixava-se ficar deitada na rede, a cismar, sem abrir de todos os olhos, cheias de fadiga. Parecia-lhe sentir ainda na face o calor do rosto de Raimundo. Decorreram 2 horas e ela continuava na mesma irresolução, as pálpebras lânguidas, as narinas dilatadas pelo hálito quente e doentio, os beiços secos e ásperos, o corpo moído sob um fastio geral, que lhe dava espreguiçamentos de febre e má vontade. E assim prostrada deixava-se ficar entre os lençóis, tolhida de vexame enleio pelas loucuras da noite. A voz clara de Raimundo, que conversava na varanda enquanto tomava café, despertou-a. Ana Rosa estremeceu, mas num abrir e fechar de olhos, ergueu-se, lavou-se e vestiu-se. Ao fitar o espelho, achou-se feia e mal enjorcada, posto não estivesse pior que nos outros dias. Endireitou-se toda, cobriu o rosto de pó de arroz, arranjou melhor os cabelos, escovou um sorriso. Apareceu lá fora com grande acanhamento, deu a Raimunda bons dias frios, de olhos baixos, deu a Raimundo uns bons dias frios, de olhos baixos. Não podia encará-lo. Maria Bárbara já lá estava na labutação, a cuidar da casa, a dar voltas, a gritar com os escravos. Olha, esse bilhete da Eufrásia, disse ela, ao ver a neta, e passou-lhe uma tira de papel engenhosamente dobrada em laço e com um galinho de alecrim enfiado no centro. Ana Rosa teve um gesto involuntário de contrariedade.
Aborrecia-lhe agora, sem saber por que, a amizade da viúva, dela que era até aí a sua íntima, a sua confidente, a sua melhor amiga. Dos outros havia muitos que se tinha afastado. O seu desejo naquele instante era ficar só, bem só, num lugar em que ninguém pudesse importuná-la. Serviu-se de uma xícara de café, deu-se por incomodada. Vossa Excelência sente alguma coisa? Perguntou Raimundo com delicadeza. Ana Rosa sobressaltou-se ligeiramente, ergueu os olhos, viu os do rapaz, abaixou logo os seus e entre sorrindo, gaguejou. Não é nada, nervoso. É isto, acudiu Maria Bárbara, que parara para ouvir a resposta da neta, nervoso. Olhem que estas moças de agora são tão cheias de tanta novidade, de tantas invenções. É o nervoso, é a tal enxaqueca, é o flato, é o faniquito. Ah, meu Deus! Ah, meu tempo, meu tempo. Raimundo riu-se e Ana Rosa deu de ombros, simulando indiferença pelo que dizia a velha. Não faça caso, moço. Esta menina está assim já de tempo, e ninguém me tira que foi quebranto que lhe botaram. Raimundo tornou a rir, e Ana Rosa endireitou-se na cadeira em que acabava de assentar-se. Esta vovó, pensou ela envergonhada. Que ideia não ficará lá ele fazendo da gente. Não se ria, Mundico. Não se ria, prosseguiu a sogra de Manuel. Quem aqui está? E bateu no peito. Quem já andou de quebranto a dar não dar com os ossinhos no gavião. Boa noite, amigos. Página 110 do livro O Mulato. Mas, Brito, vem cá, disse o outro, com grande mistério. Como quem faz uma revelação importante. Ouvi dizer que é mulato. E a voz do Brito tinha o assombro de uma denúncia de crime. Que queres, meu Bento? São assim estes pomadas cada terra dos papagaios. E ainda se zangam quando queremos limpar-lhes a raça, sem cobrar nada por isso. Branquinho nacional, é gentinha com quem eu embirro. Ó, Bento, como com o vento, disse o Brito, com uma troca e, e baldroca de VV e bebê, que denunciava sua genealogia galega. Em outra parte dizia-se: Olé, um cara nova, que achado. É o doutor Raimundo da Silva, médico? Não, formado em direito. Ah, é advogado. Que faz ele? Do que vive? O que possui? Vem advogar a própria causa por cá. Está tratando do que lhe pertence e do que lhe não pertence. O que me conta, você homem? Coisas da vida, meu amigo. Esses doutorecos pensam que aqui os casamentos ricos andam a ufa. Em uma casa de família, sabem, passou por aí o Raimundo. Que Raimundo? Perguntam logo em coro. Aquele mulato que diz que é doutor e está às sopas do Manuel Pescada? Dizem que ele tem alguma coisa. Pulha, minha rica, todos estes aventureiros que arribam por cá trazem o rei na barriga. E o Pescada, para que o que quer em casa? Qualquer o quê? O Manuel despachou o bonito, porém o Mitra deixou-se ficar. Sempre há muita gente sem vergonha. Em outras partes, juravam que Raimundo era filho do cônego Diogo e que vinha dos estudos ainda noutras. Viam em Raimundo uma carta do Partido Conservador, o redator do Maritacaca dizia a um correligionário: espere um pouco, deixe chegarem as eleições e então você verá este sujeito de cama e mesa com o presidente. Olhe, eles hão de dar-se perfeitamente, porque tanto cara de safado tem um como o outro. E assim ia Raimundo, sendo inconscientemente objeto de 1000 comentários diversos e estúpidas conjecturas. À noite estava fechado o negócio das casas, e decidido que mal fizesse bom tempo, iria ele ao Rosário com o Manuel resolver o da fazenda. No dia imediato, Raimundo deu um passeio ao Alto da Carneira. No outro dia foi até São Tiago. No outro percorreu a Praça do Mercado. Foi 3 ou 4 vezes ao Remédios. Repetiu a visita aos pontos citados e não tinha mais aonde ir. Meteu-se em casa, disposto a cultivar as relações familiares do tio e visitá-las de vez em quando para se distrair. Mas, posto-lhe repetisse com insistência que o Maranhão era uma província muito hospitaleira, como é de fato, reparava, despeitado, que sempre e por toda a parte o recebiam constrangidos. Não lhe chegava às mãos um só convite para baile ou para simples sarau.
Cortavam muitas vezes a conversação quando ele se aproximava. Tinham escrúpulo em falar na sua presença de assuntos, aliás, inocentes e comuns, enfim. Isolavam-no. E o infeliz, convencido de que era gratuitamente antipatizado por toda a província, sepultou-se no seu quarto e só saía para fazer exercício, ir a uma reunião pública, ou então, quando algum dos seus negócios o chamava à rua. Todavia, uma circunstância o intrigava, e era que, se os chefes de família lhe fechavam a cara, as moças não lhe fechavam o coração. Em sociedade o repeliam todas, isso é, exato, mas em particular o chamavam para a alcova. Raimundo via-se provocado por várias damas solteiras, casadas e viúvas, cuja leviandade chegava ao ponto de mandarem-lhe flores e recados, que ele fingia não receber porque, no seu caráter educado, achava coisa ridícula e tola. Muitos e muitos dias não se despregava, página 112, do quarto, senão para comer ou, o que sucedia com frequência, para ir à varanda dar 2 dedos de palestra-prima. Estes cavacos faziam-no pelo alto dia, a horas de mais calor e muita vez também à noite, das 7 às 9, durante o serão. O rapaz, sempre respeitoso, assentava-se defronte da máquina em que Ana Rosa cosia e, com o livro entre os dedos ou a rabiscar algum desenho, conversavam tranquilamente com grandes intervalos. Às vezes dava-lhes para pedir explicações sobre a costura, queria saber com um interesse pueril e carinhoso o modo de arrematar as bainhas, de tirar os alinhaves. Outras vezes, distraído, falavam de religião, política, literatura, e Raimundo, de bom humor, concordava em geral com tudo o que ela entendia, mas quando lhe dava na cabeça, discordava de manhoso, para que a menina se exaltasse, discorresse sobre o ponto e ralhasse com ele, procurando muito séria chamá-lo à verdade religiosa, dizendo-lhe que não fosse maçom e respeitasse a Deus. Raimundo, que nunca depois de homem vivera na intimidade da família, deliciava-se com aquilo. Dona Maria Bárbara, porém, vinha quase sempre quebrar com o seu mau gênio aquele remanso de felicidade. Era cada vez mais insuportável o diabo da velha. Berrava horas inteiras, tinha aqueles ataques de cólera, não podia passar muito tempo sem dar pancadas nos escravos. O rapaz, por diversas vezes, enterrara o chapéu na cabeça e saíra protestando mudar-se. Que carrasco, dizia ele pela escada, a descer, a 4 e 4 os degraus. Da abordoada por gosto, devessem fazer cantar o relho e a palmatória. E aquele castigo bárbaro e covarde revoltava-o profundamente, punha-o triste, dava-lhe ímpetos de fazer um despropósito na casa alheia. Estúpidos, exclamava a sós, indignado. Mas, como a mudança não fosse tão fácil, contentava-se ele com passar uma parte do dia no bilhar do único restaurante da província, não sem pena de abandonar as inocentes palestras da varanda. Em breve criou fama de jogador e bêbado. Página 113. Página 113. O fato era que, por tudo isto, lhe minava o espírito uma surda repugnância pela província e contra aquela maldita velha. Quando o estalo do chicote ou dos bolos rebentava no quintal ou na cozinha, Raimundo repelia a pena com que trabalhava no quarto. Lá está o diabo, nem me deixa fazer nada, arre, e saía furioso para o bilhar. Ora, Ana Rosa era também contra o castigo, e o procedimento da avó foi um pretexto para sua primeira solidariedade de pontos de vista com o primo. Os dois conversavam em voz baixa contra Maria Bárbara, e esta conspiração aproximava-os mais um do outro, unia-os. Mas um belo dia em que o Benedito levou uma mela mais estirada, Raimundo chegou-se a Manuel e falou-lhe resolutamente em mudança, que sabia estar incomodando e que não queria abusar. O senhor Manuel, que tivesse paciência, lhe arranjasse uma casinha mobiliada e um criado. O que, homem? Protestou logo Manuel. A quem não convinha a mudança do seu hóspede antes de realizar a compra da fazenda? O doutor pensa que está na Europa ou no Rio? Pois então, casinhas imobiliadas e com criado, isto é lá coisa que encontro por cá, ora, deixe disso. E como o sobrinho insistisse, continuou declarando
que semelhante exigência sobre ser quase exequível acarretava para ele, Manuel, certa odiosidade. Que não diriam aí, por aí? Diriam que Raimundo fora tão maltratado pelos parentes de seu pai que preferia sepultar-se entre quatro paredes a ter de aturá-los? Não, senhor, concluiu ele, afagando-lhe os ombros com uma palmada. Deixe ficar cá em casa. Pelo menos até o verão, em agosto, iremos juntos ver a fazenda, e como por esse tempo já todos os seus negócios estarão liquidados, ou o senhor volta para a corte, ou se instala aqui mesmo na província, porém com decência. Não lhe parece isto acertado? Para que fazer as coisas mal feitas? Raimundo consentiu afinal, e desde então esperava o mês de agosto com uma impaciência de faminto. Não era tanto a vontade de fugir a Maria Bárbara, o que lhe fazia desejar com tamanha febre aquela viagem ao Rosário, mas o empenho, a sede, a sede velha de tornar a ver o lugar em que lhe diziam tão secamente ter ele nascido e vivido os seus primeiros anos. E daí, quem sabe lá, se não iria encontrar a decifração do mistério da sua vida. Página 114. Esperou e na espera entretinha-se todos os dias com Ana Rosa, tanto e com tal satisfação que ainda, nos princípios de junho, confessava já não lamentar a dificuldade da mudança. Ao contrário, pressentia até que já não poderia realizá-la, sem sofrer pela falta daquele aconchegozinho de família, sem curtir grandes saudades por aquela irmã, sua amiga, franca e delicada, que lhe dera a provar pela primeira vez o suavíssimo prazer da convivência em família. Efetivamente, a filha de Manuel já era muito chegada a Raimundo. O tratamento de excelência desaparecera como inútil entre parentes que se estimam. Os sustos, os sobressaltos, as desconfianças que dantes a acometiam na presença daquele moço austero e na aparência tão pouco comunicativo foram substituídos, graças às providências do negociante sobre Maria Bárbara, por momentos agradáveis, cheios de doçura, em que o primo ora contava com graças às peripécias de uma jornada, ora desenhava a lápis a caricatura dos conhecidos da casa, ora solfejava alguma melodia alemã ou algum romance italiano, ou, quando menos, lia versos e contos escolhidos. Ana Rosa sentia em tudo isso um grande encanto, mas incompleto. Raimundo, pelos modos, parecia que lhe não tributava mais do que respeitosa amizade de irmão. E isto para ela não bastava. Raro era o dia em que a moça, sob qualquer pretexto, não lhe fazia uma carícia disfarçada. Dizia, por exemplo, esta varanda é muito fresca. Não acha, primo? Olhe, veja como tenho as mãos frias. E entregava-lhe as mãos, que ele tenteava frouxamente com medo de ser indiscreto. Outras vezes fingia reparar que o rapaz tinha os dedos muito longos e vinha-lhe a fantasia medi-los com os seus, e queixava-se de ameaças de febre e pedia-lhe que lhe tomasse o pulso. Mas a todas essas dissimulações da ternura, a todas essas tímidas hipocrisias do amor, sujeitava-se ele frio, indiferente e por vezes distraído. Este pouco caso desesperava. Doía-lhe aquela falta de entusiasmo, aquele nenhum carinho por ela, que tanto se desvelava em merecê-lo. Certos dias, a pobre moça aparecia sem querer dar-lhe palavra e, com os olhos vermelhos e pisados, Raimundo atribuía tudo a qualquer indisposição nervosa e procurava distraí-la por meio da conversa, da música, sem nunca lhe falar do aspecto triste e abatido que lhe notava. Tinha receio de impressioná-la e só conseguia afligi-la mais, porque Ana Rosa, quando ao levantar-se da rede, se percebia pálida e triste, esforçava-se por conservar intacta a fisionomia, a expressão da sua mágoa, na esperança de comovê-lo, de ser interrogada por ele, de ter enfim uma ocasião de confessar-lhe o seu amor. O ar friamente atencioso de Raimundo, as suas perguntas calmas, cristalizadas pela delicadeza com que ele se informava da saúde da prima, a imperturbabilidade médica,
com que falava daquelas tristezas, daquela insônia, daquela falta de apetite, a formal condescendência que afetava, como por obséquio, a uma pobre convalescente que se não deve contrariar, enchiam-na de raiva e despedaçavam-lhe a esperança de ser correspondida. Uma ocasião em que ela se lhe apresentou muito mais desfeita e pálida, Raimundo chamou a atenção de Manuel para a saúde da filha. Tenha cuidado, disse-lhe, aquela idade é muito perigosa nas mulheres solteiras. Talvez fosse acertada uma viagem. Em todo caso, não há efeito sem causa. É bom consultar o médico. Manuel coçou a cabeça em silêncio. A verdadeira causa já o frete lhe havia declarado, mas como Raimundo voltasse à questão e pintasse o caso muito feio, insistindo em que era preciso fazer alguma coisa, teve o bom português nessa mesma tarde uma conferência com o compadre e com o seu caixeiro Dias, a quem prometeu sociedade comercial na hipótese de que se efetuasse para o seguinte mês, como ficava resolvido o casamento dele com Ana Rosa. Página 116. Mas a dona Nica levará em gosto? Perguntou o Dias, abaixando os olhos com o melhor sorriso hipócrita do seu repertório. Naturalmente, respondeu Manuel, porque da última vez que lhe toquei nisso, ela deu-me esperança. Agora é provável que dê certeza. De não casar, talvez, observou o cônego. Como não casar? Como? Eu lhe digo. E o cônego apresentou as suas razões, fez bons argumentos, estabeleceu premissas, tirou conclusões, citou máximas latinas e declarou que aquela hospedagem do cabrocha no seio da família nunca fora tão do seu gosto, e que para se tratar do casamento de Ana Rosa, a primeira coisa a fazer era afastá-lo da casa. Mas o negociante, que colocava os seus interesses pecuniários acima de tudo, abanou as orelhas às palavras do compadre e descreveu a atitude respeitosa e desinteressada de Raimundo ao lado de Ana Rosa. Falou no empenho com que o sobrinho quis mudar-se, no seu horror pela província, no seu entusiasmo pela corte, e lembrou que fora ele próprio, até, coitado, quem provocara aquela conferência dos três. Terminou dizendo que por esse lado nada temia, além de que depositava bastante confiança no bom senso de sua filha. Não por aí podiam estar descansados, não há perigo a recear. Veremos, veremos. Enquanto não assistir ao casamento, desde aqui com a minha afilhada, estou no que disse. Cui fidas vide. E o cônego assoou-se com estrondo. Assoou-se com estrondo. Nessa mesma noite, Manuel, aproveitando a ausência do hóspede, levou a filha ao quarto de Maria Bárbara. A velha embalava-se na rede, bebendo seu fumo de corda no cachimbo, e fitando um velho oratório de pau santo. Ana Rosa, intrigada com a situação, encostou-se a uma cômoda, e o pai, depois de discorrer sobre várias coisas indiferentes, disse que no dia seguinte viriam as amostras da casa do Vilarinho para a noiva escolher as fazendas do seu enxoval. Quem vai casar? Perguntou a menina num alvoroço. Faze-te de desentendida, minha sonsa. Ora, qual de nós aqui tem mais cara de noivo? Ou eu ou tua avó? E Manuel fez uma festinha no queixo da filha. Casar, eu? Mas com quem, papai? E Ana Rosa sorriu, porque calculou que Raimundo a pedira em casamento. Ora, com quem havia de ser, minha disfarçada? E desta vez foi Manuel que riu, iludido pelo bom acolhimento que a filha dera à notícia. Não sei, não, senhor, respondeu ela, com ar de quem sabe perfeitamente. Com quem é? Anda lá, sonsinha, não sabes outra coisa? E enquanto Ana Rosa parecia muito ocupada em raspar com as unhas uns pingos de cera velha espalhados pela madeira da cômoda, continuou o negociante. Mas por que não me falaste com franqueza há mais tempo, sua caprichosa, fazendo o pobre rapaz supor que não o querias? Ana Rosa ficou séria. O pai acrescentou: a fazê-lo coitado, andar por aí tão derreado, que até me tinha dó, me tinha dó. Como? Pois então não sabes como andava o nosso Dias? O Dias? Interrogou Ana Rosa empalidecendo, e fez-se muda a cismar. Só despertou com estas palavras: ora, senhores, tem graça. Tem graça não, senhora.
Vosmecê disse que o aceitava para marido. Que diabo quer dizer agora esta mudança? Ah, que temos mouros na costa. Bem me dizia o compadre. Não sei o que lhe disse o padrinho, mas o que eu lhe digo, pô, papai, é que definitivamente não me casarei com o Dias. Nunca, percebe? Página 118. Mas, Anica, tu se já não o queres, é porque tem outro de olho. Não sei não, senhor. E baixou os olhos. Bem vê-la. Isto já me vai cheirando mal. Ora dizes uma coisa, ora dizes outra. O mês passado respondeste-me na varanda. Pode ser, e agora as 2 por 3 dizes que não. Sabes que só quero a tua felicidade, não te contrario, mas tu também não deves abusar. Mas, gentes, o que foi que eu fiz? Não estou dizendo que fizeste alguma coisa, só te aviso que prestes toda a atenção na tua escolha de noivo. Nem quero imaginar se seria capaz de escolher uma pessoa indigna de ti. Mas como, papai? Fale claro. Isto vai a quem toca, não sei se me entendes. Ora, seu Manuel, exclamou Maria Bárbara, levantando-se e pousando no chão o enorme cachimbo de taquari do Pará. Você já vezes tem lembranças que parecem esquecimento. Pois então, uma menina que eu eduquei e olhar e gritou com mais força: Para quem, seu? Para quem, seu Manuel? Bem, bem, vejam se não é mesmo vontade de provocar uma criatura. Bem, bem, eu não digo isto para ofender. Desculpou-se o negociante, mas é que temos cá um rapaz bem parecido que um cabra, berrou a sogra, e era muito bem feito que acontecesse qualquer coisa para você ter mais cuidado no futuro com as suas hospedagens. Também só nessa cabeça entrava a maluqueira de andar metendo em casa crioulos cheios de fumaças. Hoje todos eles são assim, súzia de apistolados. Dá-se-lhes o pé e tomam a mão. Corja, julgue-se, mas é muito feliz em não lhe ter recebido o coice. Porém, fique você sabendo que só a mim o deve. Sei a educação que dei à minha neta. Por esta respondo eu. E quanto ao cabra, é tratar de despachá-lo já, e já, se não quiser, depois ter de pegar-se com trapos quentes. Página 119. Página 119. Pois bem, senhora. Amanhã mesmo tratarei disso. Oh, e Manuel pensou logo em aconselhar-se com o cônego. Ana Rosa continha o choro. Vou para meu quarto, disse ela com mau modo. Ouça, opôs-lhe o pai, detendo-a. A senhora, não digas asneiras, atalhou a velha, empurrando a neta para fora. Vai-te e reza a Virgem Santíssima, para que te proteja e te dê juízo. Ana Rosa fechou-se no seu quarto, rezou muito, não quis tomar chá e soluçou até as 4 horas da manhã. No dia seguinte, Manuel, depois de entender-se com o compadre, preveniu a Raimundo que se preparasse para ir ao Rosário. Estou às suas ordens, mas o senhor tinha dito que iríamos no mês de agosto. É certo. Porém, o tempo está seco e para a semana temos lua cheia. Podemos ir sábado, convém-lhe? Como quiser, estou pronto. E daí a pouco, Raimundo foi ao quarto verificar se os seus pertences de viagens, a borracha de aguardente, as botas de montar, as esporas e o chicote, achavam-se em bom estado de servir. Estranhou encontrar tudo isso mexido e remexido de muito fresco, como se alguém houvesse se servido daqueles objetos. Já não era o primeiro reparo que fazia desse gênero. Por outras vezes quis-lhe parecer que alguém curioso de mau gosto se divertira a mexer-lhe os papéis e a roupa. Talvez bilhotice do moleque. Mas no dia seguinte, por ocasião de deitar-se, achou sobre o travesseiro um atracador de tartaruga preso a um laço de veludo preto. Reconheceu logo esses objetos, pertenciam a Ana Rosa. Mas como diabos vieram eles imoralmente parar ali na sua cama? Havia nisso, com certeza, um mistério ridículo que convinha pôr a limpo. Lembrou-se então de ter ficado uma vez muito intrigado por descobrir na escova e no pente de seu uso fios compridos de cabelo de mulher, sem dúvida, e mulher branca. Página 120. Já amassado,
Resolveu passar busca minuciosa em todo o quarto e encontrou os seguintes corpos de delito: 2 ganchos de pentear, um jasmim seco, um botão de vestido e 3 pétalas de rosa. Ora, estes objetos lhe pertenciam, tanto quanto o pentinho de tartaruga e o laço de veludo. Quem fazia a limpeza e arrumava o quarto era o Benedito. Este também não usa laços nem ganchos na cabeça. Logo, como havia pensado, alguém se divertia em vir na sua ausência revistar o que era dele e se alguém só podia ser Ana Rosa. Mas que diabo vinha ela fazer ali? Como adivinhar o fim daquelas visitas extravagantes? Seria simples curiosidade ou andaria naquilo à base de alguma intriga maranhense tramada com o morador do quarto ou talvez, quem sabe, contra a pobre menina? Fosse o que fosse, em todo caso, era urgente pôr cobro e semelhante pataquada. Desde esse dia, Raimundo prestou atenção a todos os objetos que deixava no quarto, marcou o ponto em que ficava o álbum, o despertador, um livro, o estojo de barba ou qualquer coisa que o moleque não precisasse tirar do lugar para fazer a limpeza. E com estas experiências, cada vez mais se convencia das visitas misteriosas. Os corpos delito reproduziam-se escandalosamente. Uma vez encontrou toda arriscada a unha e a cara da dançarina, cuja fotografia ele com tanto cuidado escondera de sua prima, porque nas costas do cartão havia a seguinte dedicatória: Amor brasileiro bien Raimundo. Ao brasileiro bien Aimé Raimundo. Que dúvida! Todas as suspeitas recaíam sobre a bela filha do dono da casa. A graça, porém, é que Raimundo, apesar de não agradar à sua índole de homem sério e franco, tudo que cheirasse a subterfúgio e ilegalidade, sentia, no entanto, certo gosto vaidoso em preocupar tanto a imaginação de uma mulher bonita. Lisonjeava-lhe aquele interesse, aquela espécie de revelação tímida e discreta. Gostou de perceber que seu retrato era, de todos os objetos, o mais violado. E, como bom polícia, chegou a descobrir-lhe manchas de saliva que significavam beijos. Mas, ou fosse levado pela curiosidade, ou fosse na desconfiança de ser tudo aquilo obra de algum patife, ou fosse, enfim, porque o fato repugnasse ao seu caráter honesto, verdade é que liberou aproveitar a primeira oportunidade para acabar com aquela mistificação. Poucos dias depois, saindo de casa e demorando-se defronte da porta a conversar com alguém, viu da rua fecharem cuidadosamente as rótulas do seu quarto. Não hesitou, subiu pé ante pé, atravessou a varanda deserta e foi direto ao seu aposento.